Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao meu canal Palavra de Deus Diária. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ativa as notificações para você receber um capítulo todos os dias. Se você é novo aqui, volta lá no começo, comece a ouvir tudo de novo para você entender o que está acontecendo até onde nós chegamos aqui. E se você já está inscrito, se você já me segue, obrigado pela confiança. Vamos continuar hoje Números 22. Hoje eu gosto muito desse capítulo, eu me divirto com esse capítulo, porque eu fico imaginando como que Deus é o Deus do inusitado, como ele age de uma maneira tão louca que a gente não consegue nem entender, mas a gente tira tanto ensinamento, a gente tira tanta coisa bonita das coisas que Deus faz, que aparentemente parecem loucas, porque as coisas de Deus parecem loucas a esse mundo, mas elas são poderosas para nos ensinar coisas grandes a respeito do Senhor. Então essa história é muito famosa, quem que nunca ouviu falar? Do rei dos Moabitas, o Balaque, que ele era um adorador de Baal, e ele temeu, porque ele ouviu falar que aquele povo de Israel, aquele temido povo de Deus, então o que ele faz? Ele sabe que aquele povo vai passar por ali. E ele envia seus anciãos para contatar Balaão e pedir-lhe que uma orientação sobre como agir contra o povo de Israel. Quem seria esse Balaão que nós vamos ouvir falar aqui pela primeira vez? Certamente ele também conhecia o povo de Deus, porque inclusive Deus vai falar com ele, mesmo ele sendo agora um adorador de Baal. Esses anciãos então levam dinheiro para o Balaão para que ele faça encantamentos e possa ajudá-los a combater o povo de Israel. Mas no versículo 12, Deus diz a Balaão, Deus fala com Balaão, presta atenção. O Senhor fala com quem Ele quiser. Ele fala com o ímpio, Ele fala com o justo, Ele fala com o adorador de imagens, Ele fala com quem Ele quiser. Ele diz para Balaão para não amaldiçoar aquele povo, pois aquele era o seu povo. E que era um povo escolhido pelo Senhor, que era para ele falar aos príncipes que vieram falar com ele, para não se envolver em pelejas contra eles. Você quer um bom conselho para a sua vida? Nunca se levante contra o povo de Deus nessa terra, seja o Israel físico, que é o povo de Israel, seja contra o Israel espiritual, que somos nós hoje, que em Cristo nós nos tornamos Israel de Deus. Balaque então não aceita a resposta, porque ele disse, eu não vou não, Deus falou para eu não amaldiçoar, não fazer nada contra esse povo. E o Balaque não aceita a resposta dele, e manda outros príncipes oferecer para ele mais dinheiro do que a primeira vez. Mas ele responde que nem que ele desse uma casa, ele não ia aceitar, porque Deus lhe disse para não ir com eles. Sábio, né? Mas não muito, porque nós vamos ver que ele vai acabar sendo seduzido pelo dinheiro, porque vão oferecer muita grana para ele. Depois disso, ele decide ir. Ele não aceita a primeira, depois ele recusa de novo, mas depois ele decide ir e fazer o que o Balaque queria. E a ira de Deus se acende contra ele. Ai, eu tenho pena daqueles que se levantam contra o povo de Deus nessa terra, porque nós sabemos que a ira de Deus vai persegui-los e o Senhor vai tirar a espada e vai persegui-los até alcançá-los. E ele diz que o anjo do Senhor se colocou no meio do caminho que ele estava indo, no meio do caminho dele, e ele estava montado numa jumenta, e a jumenta viu o anjo e 2 dos seus servos que estavam com ele. Então, quem é o anjo do Senhor que essa jumenta viu? Nós sabemos que é o Senhor Jesus. E esse anjo empunhava a sua espada e cria uma situação para impedir que ele fosse. O próprio jumento vê o anjo parado lá no meio do caminho e desvia. Aí o Balaão se espanta com aquilo e bate na jumenta. Segunda vez, o anjo aparece de novo e a jumenta se desvia dele. O pé de Balaão fica preso e ele espanca de novo a jumenta. O anjo foi à frente, parou num lugar onde a jumenta não tinha mais para onde desviar. Aí o que ela faz? Ela se deita. Então, embaixo, e o Balaão
novamente a espanca. No verso 28 diz então que o Senhor fez com que a jumenta falasse. Uau! Até a jumenta vai falar? Se o Senhor quiser, até as pedras falarão. A palavra de Deus diz que se nós não pregarmos esse evangelho, as pedras falarão. E aqui a jumenta então fala e diz: o que eu fiz para você me espancar 3 vezes? Ao invés de ficar surpreso, o que seria normal é a jumenta tá falando com ele, ele não fica surpreso? Não, ele em vez de ficar surpreso, ele fala assim para a jumenta: por que você zombou de mim, ué? Tivesse eu uma espada na mão, teria te matado. Aí replicou a jumenta, e a jumenta replica: porventura eu não sou tua jumenta? Porventura eu já fiz isso antes? E Balaão diz: não, você sempre foi uma jumentinha boa, legal. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada, pelo que ele inclinou a cabeça, prostrou-se e disse-lhe o Senhor: por que já 3 vezes você espancou a jumenta? Ela não me viu, ela me viu e desviou-se de mim. Até a jumenta tem olhos para enxergar o Senhor, e muitas pessoas não conseguem enxergar o Senhor no seu caminho. Amém? Se ela não tivesse desviado, eu já teria te matado. Olha só o que o Senhor diz para ele. Então Balaão pede perdão, reconhece seu pecado, e ele diz que voltaria para o seu lugar. O anjo diz para ele ir com aqueles homens, mas que ele falasse somente aquilo que o Senhor dissesse. O Senhor fala: vai com eles, mas fala só aquilo que eu te disser. Balaque vai ao encontro dele e lhe diz: por que você não veio antes? Não posso, na verdade, te honrar? Versículo 37. Você não acha que eu tenho dinheiro para te pagar? Você não acha que eu tenho bala na agulha para pagar pelo seu trabalho? Por que você não veio antes quando eu te pedi? Balaque então foi com Balaão até Quiriate-Uzote. Matou bois, matou ovelhas e subiu com ele até os altos de Baal, de onde ele via parte do seu povo. E assim termina o capítulo 22, que vai nos ensinar muitas coisas. Você concorda? Esse capítulo na Bíblia pode, como todos, qualquer capítulo da Bíblia vai te ensinar muitas coisas, mas esse ensina bastante. A principal delas é que se você não apregoar a todos essa palavra, esse mandamento, essa palavra da verdade, a jumenta vai falar com você e vai te repreender, porque você não enxergou o Senhor empunhando a sua espada à sua frente. Você quer ser repreendido por uma jumenta porque você deixou de falar aquilo que o Senhor mandou você falar? O Senhor manda você pregar esse evangelho a toda criatura. E você tá aqui, ó, boquinha calada. Espião 007, não fala nem que é crente para os outros. Essa jumenta pode ser muitas coisas, ou muitas pessoas que você nem imagina para falar sobre os seus atos contra o povo de Deus. Essa jumenta pode ser usada, pode ser na figura de um vizinho seu, que vai te repreender, que vai falar: ô, você não é crente? Eu ouvi você gritando com a sua mulher, eu ouvi você falando palavrão, eu vi você chegar com uma cervejinha aí na sua casa. Você está dando um mau exemplo? O seu vizinho pode ser a jumenta, que vai falar com você e vai repreender você em nome de Jesus. Qualquer ímpio pode falar com você, pode até ser o bebum da esquina falar com você, pode ser até um feiticeiro, um encantador de encantamentos, que Deus pode usar para falar com você. A verdade é que se Deus quer abençoar alguém do seu povo, não importa quanto te paguem ou te prometam para você tentar impedir essa bênção. Não tem dinheiro que pague quando o Senhor quer abençoar, quando o Senhor quer liberar sobre o povo dele a bênção. Não há ninguém que possa impedir. Alguma coisa o Senhor fará ou ele vai fazer e a bênção com certeza virá. Então, não espera a jumenta falar, cumpra a vontade, cumpra o propósito, cumpra a palavra de Deus na sua vida. Assim fazendo, você vai evitar transtornos, precipícios, problemas, cobrança de dívida, e você vai cobrar, que você vai ser cobrado por muitas coisas que você não vai gostar de ter que pagar. Obediência é o que Deus espera de você. Obediência é o que Deus espera de mim.
Obediência é o que Deus espera de nós. Então, entre ter que ouvir a jumenta e ouvir Deus, é melhor você escolher a voz do Senhor para dar ouvidos. O esforço é menor, o precipício vai ser evitado e a vitória virá para você mais depressa do que você imagina. Então, não adianta você espancar a jumenta para que ela pare de falar. Você entendeu? Que bom. Então, fique na paz do Senhor e que essa história da jumenta... E, aliás, eu já ouvi tantas pregações sobre essa história, tantas coisas. O Senhor tem revelações infinitas para você nesse capítulo. É só você ler com atenção e pede para o Espírito Santo revelar a você aquilo que essa jumenta pode representar na nossa vida. Mas uma coisa é certa, jamais se levante, jamais amaldiçoe o povo de Deus nessa terra, porque o preço a pagar é muito alto. Aleluia! Fiquem abençoados na paz do Senhor. Amanhã a gente volta no capítulo 23 e aquela famosa frase contra Israel não vale encantamentos. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã com Números capítulo 23, se o Senhor nos permitir. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.